Olá, meus queridos alunos. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as primeiras civilizações. Com as primeiras civilizações, os historiadores dividiram a história em 4 grandes períodos ou idades. Idade Antiga, com as primeiras civilizações, que começa mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, que vai acabar em 476 depois de Cristo, com o fim do Império Romano do Ocidente. Depois começa a Idade Média, que começa em 476 e vai até 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Depois vem a Idade Moderna, de 1453 até 1789. A Idade Contemporânea começa com a Revolução Francesa até os dias atuais. Também é comum historiadores dividirem a história não em idades ou períodos, em sim em modos de produção. Então, cada período da história, segundo o filósofo alemão Karl Marx, no século XIX, ele vai dividir a história não em períodos, mas em sim em modo de produção. Então, Marx falava o seguinte, que na pré-história temos o comunismo primitivo. Depois, com as primeiras civilizações, na Idade Antiga, iremos ter 2 modos de produção. O asiático, que vai ser caracterizado pela mão de obra escrava e camponesa, e a maior parte do excedente vai ficar por conta do rei na Mesopotâmia ou do faraó no Egito. Então, a principal característica do modo de produção asiático é o quê? As terras pertenciam ao Estado, no caso do Egito ao faraó, e os camponeses trabalhavam para o Estado. Maior parte do excedente, cerca de 70% a 80%, iria para o faraó e o restante para os camponeses, chamados de felás, no Egito. Isso é o modo de produção asiático. O modo de produção asiático também surgiu nas comunidades da América Andina, né? Os astecas, os maias e os incas. Eles também praticavam essa espécie de modo de produção asiático. Modo de produção escravista aconteceu nas sociedades clássicas, a cultura greco-romana, ou seja, Grécia e Roma antiga. A maioria da produção era feita pelos escravos, que eram capturados em guerra ou também era escravizado por dívida. Com a queda do Império Romano do Ocidente, o modo de produção escravista irá desaparecer, dando lugar ao feudalismo, que é o modo de produção da Idade Média, que começa no século V e vai até o século XV. Na verdade, a sociedade feudal ela se dá pela invasão dos bárbaros. Os bárbaros eram povos que tinham costume de morar no campo e trabalhar com a agricultura, sem o uso da moeda. Então, a partir do século V, a Europa ficou ruralizada. Modo de produção feudal. Esse modo surgiu no final do Império Romano do Ocidente, em 476, século V, e vai ter seu ápice entre os séculos 9 e 11. Na verdade, o feudalismo tem como característica a não existência de moedas, o poder descentralizado, uma economia de subsistência, uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade de camadas, de estamentos, de ordens, ou seja, não existe mobilidade social. Na verdade, existe uma pirâmide na sociedade estamental. O clero está no topo, depois vem a nobreza, depois os servos, que é a base da sociedade feudal. Depois do feudalismo, que vai definitivamente se acabar só em 1789, com a Revolução Francesa. Modo de produção capitalista. Esse modo de produção ele vai surgir entre os séculos 13, 14 e 15. E nesse período ele é chamado de pré-capitalismo. Depois vem o capitalismo comercial, século 16 e 17, o capitalismo industrial com a Revolução Industrial na Inglaterra e depois o capitalismo financeiro. Depois do capitalismo vem outro modo de produção, o socialismo, que vai surgir na Inglaterra, o proletariado, que significa trabalhador mal remunerado, que vai exigir direitos sociais, daí o nome socialismo. Na introdução ao estudo da história,
Nós costumamos a dividir o nosso calendário em AC, que significa antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Por quê? Porque nós, do Ocidente, fomos colonizados por Portugal, que trouxe consigo a religião católica. O século sempre começa no ano 1, ou seja, para saber o século, por exemplo, 1453, apaga os dois últimos números. Por exemplo, 53 apagou, depois soma 14 mais 1, 15, ou seja, século 15. Outro exemplo, 2020, apaga os dois últimos números, o 20, e soma 20 mais 1, 21. Lembrando que sempre começa do século 1, Mesopotâmia. Mesopotâmia vem de origem grega e significa terra entre rios. Os povos da Mesopotâmia foram os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Os sumérios. Cabe aos sumérios a invenção da escrita, daí a divisão da história, né? Pré-história, antes da escrita, história depois da invenção da escrita. Os sumérios ficavam no sul da Mesopotâmia e se destacaram justamente pela escrita cuneiforme, ou seja, em forma de cunha. Seu chefe político era o Patese e as principais cidades Ur, Uruk, Nippur e Lagash. No ano 2350 a.C., os sumérios foram derrotados pelos acádios, que fez a unificação da Mesopotâmia. Em 1900 a.C., os sumérios e os acádios foram dominados pelos amoritas, ou babilônios, e tinha como chefe principal o rei Hammurabi, que teve como principal obra o primeiro código de lei da história, o Código de Hammurabi, que tinha a pena de talião, ou seja, o mesmo que retaliação, olho por olho, dente por dente. Os assírios, povos que surgiu no Planalto e Açu, no norte da Mesopotâmia, tinha como característica principal tratar cruelmente os vencidos. Em 612 a.C., os caldeus derrotaram os assírios e fundaram o segundo império babilônico. Nabucodonosor foi o rei que desenvolveu o ápice da arquitetura, muralhas da cidade, a Torre do Babel e o célebre Jardim Suspenso da Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Divisão social da Mesopotâmia. Nobres, guerreiros, sacerdotes e funcionários possuíam posição privilegiadas na Mesopotâmia. Os escravos e camponeses eram a base da sociedade mesopotâmica. Eram eles que faziam todo o trabalho. Nas cidades, os artesãos produziam vasilhas de argila, vidro, pedra e madeira. Também fabricavam cervejas, cimentos e outros materiais para construção. Ciência e arquitetura. Os mesopotâmicos estudavam os corpos celestes e os movimentos. Também desenvolveram astronomia e astrologia. Semana de 7 dias, o calendário lunar, o ano em 12 meses, o círculo de 360 graus, a matemática com a multiplicação. Acreditavam em magias e adivinhações e bruxarias. Construíram os zigurates, que eram templos altos e majestosos para ficarem mais perto do céu e observar os astros. Religião. Os deuses eram antropomórficos, masculino e feminino. Acreditavam na vida após a morte, mas tinha a morte como um estágio com menos valor que a vida, ou seja, eles eram materialistas, a morte ficava em segundo plano, ao contrário de outras religiões que glorificavam a morte e acreditavam na vida após a morte e uma vida melhor. Já os mesopotâmicos não, eles davam valor mais à vida material. A morte seria um plano mais sinistro, menos preocupação eles tinham com a morte. Queriam vivenciar o período deles na Terra. Ou seja, a morte para eles era um estágio diminuído da vida. Resumo dos povos mesopotâmicos. Sumérios tinha como líder o Patese, rei. Cidades: Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Características: a escrita cuneiforme, ou seja, em forma de cunha, e os zigurates, observatórios astronômicos.
Acádios, o Império Acadiano, tinha como líder Sargão I. Cidades: Uruk, Nippur e Lagash. Característica: a unificação. Amoritas ou Babilônios, tinha como líder Hammurabi. Cidade: Babilônia. Característica: o Código de Hammurabi. Assírios, líder Assurbanipal. Cidades: Assur e Nínive. Características: a violência, tratava cruelmente os vencidos. Caldeus, o Neobabilônios, líder Nabucodonosor. Cidade: Babilônia e característica: construção de obras arquitetônicas como jardins suspensos, muralhas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.